Boa noite, minha gente querida. Vamos começar com o livro de Emmanuel, Deus Sempre, A Prece da Roseira. O homem que deixara a construção do bem, por se sentir imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, me deste a força precisa para te oferecer a alegria e o perfume das rosas. No Livro dos Espíritos é a pergunta 940. É no item Uniões Antipáticas. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não é igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência? Amaríssimos com efeito, essa, porém, é uma das infelicidades de que vocês são, na maior parte das vezes, a principal causa. Em primeiro lugar, o erro é das suas leis. Julga, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente, busca-se a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofre, então, as consequências de seus prejuízos. E ele faz uma pergunta complementar. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá a consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. É uma resposta bastante sucinta, né? Não se explica muito, mas a causa principal que ele fala aqui é o que a gente fez antes, né? Por isso que a gente volta num meio que não nos agrada, mas que nós acabamos nos ligando por outros interesses ou até por ilusões, porque a gente precisa desenvolver afeto entre nós. É a nossa expiação, a nossa redenção, a nossa missão mesmo. Hoje é dia do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E hoje vamos ler o item Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas. Muitos se admiram que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra
não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, o que é a população da Terra em face da população total dos mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, imagine a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso. E assim, compreenderemos por que as aflições sobrelevam aos gozos, porque não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção podem se ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. Do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Porque a Terra é um planeta de expiações e provas, claro. Mas a gente está evoluindo e vai tornar a Terra um mundo de regeneração, um mundo mais feliz, mais tranquilo. Muito, muito bem. Vamos então encerrar nossas leituras de hoje com o livro Orvalho de Luz. É a poesia de Deraldo Neville, Nos Domínios do Verbo. Silêncio é caminho de ouro, mas se a maldade está pronta, enquanto a boca se cala, a mentira toma conta. Às vezes, uma só frase é bálsamo que alivia, uma gota de remédio tem a paz da anestesia.